voltamos com nossa aula de língua portuguesa. E hoje estamos estudando as vozes verbais. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Como é que fica isso no inglês, hein, Adriano? Como é a voz ativa, voz passiva e voz reflexiva na língua inglesa, Adriano? É mesmo? Idêntica. Locução verbal, sujeito sofre ação e o agente pratica a ação do verbo. Pronto, pronto. Agora é bom que as línguas interagem. Eu estou aqui fazendo uma troca, um compartilhamento de conhecimentos aqui com o nosso professor de inglês, Adriano Alcântara, né? Que sempre nos dá a honra de visitar a gente aqui no estúdio. Então, continuando nossos estudos de vozes verbais, vamos praticar, porque a gente só aprende praticando. Tá aqui. Trouxe aqui algumas ações, tá bom? Identifique a voz do verbo nas frases a seguir. Vamos fazer o seguinte, a gente não vai só identificar, a gente vai entender por quê, né? Por que que o verbo vai ser classificado nesse tipo de voz? Olha, Caim matou Abel, seu irmão. Para você fazer uma análise, toda vez que você vai, para entender o verbo, em que voz está o verbo, você vai analisar a oração. Analisar a oração. E para analisar a oração, o que é que você faz? Você primeiro identifica o verbo, depois que você encontra o verbo, você encontra o sujeito, e depois de achar o sujeito, você vai perguntar, vai saber se o sujeito sofre, ou se ele pratica a ação. E quando ele faz as duas coisas ao mesmo tempo, ele é reflexivo. Se ele pratica a ação, é ativo. Se ele sofreu a ação, ele não praticou, ele sofreu, a ação foi contra ele, entendeu? Quando a ação vem contra o sujeito, é voz passiva. Quando o sujeito faz a ação, é voz ativa. E quando ele faz a ação, mas a ação se volta para ele de novo, aí é voz reflexiva. Então, aqui primeiro a gente vai achar o quê? O verbo. O primeiro passo é achar o verbo. Caim matou Abel, seu irmão. Matou. Está aqui o verbo matou. Aí você achou o verbo, agora você vai encontrar o sujeito. Como é que eu faço para encontrar o sujeito? Eu pergunto quem. Antes do verbo, eu pergunto quem. Quem matou Abel? Caim. Caim é o sujeito. Agora eu pergunto, o sujeito sofreu ou praticou a ação? O Caim matou ou foi morto pelo Abel? Ele matou, ele praticou a ação. Então, se ele praticou a ação, quando o sujeito pratica a ação do verbo, é voz ativa. Entenderam? Você achou o verbo matou, perguntou quem foi que matou Abel? Caim. Então, você observa que o Caim praticou a ação de matar o irmão. Está na Bíblia, né? É um fraticídio. Não é assim que a gente chama? É um fraticídio. Ele matou o irmão. Então, quem matou Abel? Caim. Caim praticou a ação de matar. Então, quando o sujeito pratica uma ação, é porque o verbo está na voz ativa. Beleza? Entendido? O sujeito pratica a ação, o verbo está na voz ativa. Agora a letra B diz assim, ó, insultaram-se diante da professora. Primeiro passo é achar o verbo. Primeiro passo é achar o verbo. O verbo insultaram-se. Pergunte quem. Quem? Quem foi que insultou diante da professora? Ora, não sabemos dizer quem, mas seja quem for, se insultaram. A gente fala assim, ó, se insultaram, né? Ou seja, é uma ação recíproca. Um insultou o outro. Você percebe que pela ação do verbo, como está no plural, insultaram, foi mais de uma pessoa. Então, você imagina, já que a professora pode ter sido os alunos, vamos sugerir, vamos supor, tá bom? Suponhamos que sejam os alunos. Os alunos se insultaram-se diante da professora. Então, quer dizer que um insultou o outro. É uma ação recíproca.
Não é isso? Um insultou e foi insultado. Eles tanto insultam como foi insultado. Como tem mais de uma pessoa, porque está no plural, tem mais de uma pessoa praticando a ação, então você chama isso de voz reflexiva recíproca, né? Voz reflexiva recíproca. Por que é recíproca? Porque tem ação de um sujeito, olha, a ação de um sujeito passa para o outro e vice-versa, tem uma troca, né? Ofenderam-se, insultaram-se, bem que eu digo, ofenderam-se, tá bom? Se você coloca assim, os dois homens ofenderam-se, então um ofendeu o outro. Então você chama isso de voz reflexiva recíproca. Um ofende o outro, ou seja, é uma ação que passa de um para o outro, certo? Tanto eles praticam como sofrem a ação simultaneamente. Então, voz reflexiva recíproca. Entenderam essa? A letra C diz assim: a expedição era comandada por um estrangeiro. Tem que achar o verbo, né? Só consegue analisar a oração achando o verbo. A expedição era comandada. A era comandada é o verbo. Quem era que comandava? Quem comandava? Um estrangeiro comandava. O estrangeiro, ele pratica a ação, ele é agente da passiva. Agente da passiva, ele pratica a ação. Mas o estrangeiro comandava o quê? Comandava a expedição. Então, a expedição é o sujeito paciente. Sujeito paciente porque ele não pratica a ação do verbo. Ele sofre a ação. Não é a expedição que comanda o estrangeiro, mas era o estrangeiro que comandava a expedição. Só que fica assim, ó, a expedição era comandada por um estrangeiro. É a mesma coisa de falar, um estrangeiro comandava a expedição. Se eu coloco um estrangeiro comandava a expedição, o estrangeiro está praticando a ação de comandar. Mas se eu digo do modo reverso, a expedição era comandada por um estrangeiro, então agora a expedição está sofrendo o comando da outra pessoa. Ela sofre a ação do verbo, ela sofre o comando. Beleza? Então, quando o sujeito sofre a ação do verbo, ao invés de praticar, ele sofre a ação, a gente chama isso de voz passiva. Voz passiva. O sujeito é quem sofre a ação do verbo. Não é a expedição que comanda. A expedição era comandada, entendeu? Ela sofre a ação do verbo comandar. Se fosse um estrangeiro comandava a ação, aí era ação, né? Aí você diria que era voz ativa. Vejamos aqui a Mariana. Mariana está do outro lado ali trabalhando, mas ela está aqui na nossa frase também. Mariana machucou-se durante a partida de vôlei. Observa que, primeiro você acha o verbo machucou-se. Quem foi que se machucou? A Mariana. Mas quem foi que machucou a Mariana? Ela mesma. Olha, agora não tem reciprocidade, né? Não é recíproco, não foi, ela não machucou e foi machucada por outra pessoa. Ela machucou somente a si mesma. Mariana machucou-se durante a partida de vôlei. Então, ninguém machucou a Mariana, foi ela quem se machucou. Ela praticou a ação de machucar, mas é ela quem recebeu essa ação. Ela fez a ação voltada contra si mesma. Então, quando a ação praticada volta para a gente, volta para o sujeito, ó, a ação vai, ó, vejam só como é que é aqui. Deixa eu mostrar para vocês como acontece aqui. Acontece o seguinte, Mariana pratica a ação, ela machuca, mas é ela quem sai machucada. É o revés, né? Tem esse revés. Então, quando ela pratica e sofre a ação ao mesmo tempo, é voz reflexiva simples. Voz reflexiva simples, ou seja, ela praticou a ação e sofreu a ação. Ela praticou, ela machucou e ela foi machucada. Ela fez as duas coisas ao mesmo tempo. Quando o sujeito pratica e sofre a ação simultaneamente, você chama isso de voz reflexiva. Reflexiva simples ou reflexiva recíproca? Simples, porque ela não machucou o outro nem foi machucada.
certo? Ela foi machucada por si mesma. A ação voltou-se contra ela. Só é recíproca, reflexiva, recíproca quando existe uma troca, tá bom? Uma troca de uma pessoa com a outra. Como a gente viu a Patrícia Poeta naquele primeiro exemplo, né? Quando você colocou lá no primeiro exemplo, Paulo Henrique Amorim e Patrícia Poeta conversaram-se. Conversaram-se quer dizer, um conversou com o outro. Então, você chama isso de voz passiva reflexiva, voz reflexiva recíproca. Existe uma troca, tá bom? Quando vocês insultaram-se diante da professora, olha, estavam se ofendendo diante da professora, né? Então, se eles estavam se ofendendo, era um ofendendo ao outro. Então, existe uma troca. Se tem uma troca, voz reflexiva recíproca. Ok? Entendido? Então, anotem aí, porque vocês estão expert agora em identificar a voz verbal. Vamos lá. Continua. Continuando a nossa ação de identificar o tipo de voz verbal que ocorre nas orações. Já sabe o primeiro passo. Primeiro passo, a gente identifica o verbo, né? Depois, analisa o sujeito e verifica se ele praticou, sofreu, ou se ele, ao mesmo tempo, praticou e sofreu a ação. Praticou a ação, voz ativa. Sofreu a ação, voz passiva. Praticou e sofreu, voz reflexiva. Ok? Vamos lá. Lavaremos, né? Lavaremos as nossas mãos sujas de terra. Lavaremos. Quem lavaremos? Nós. Sujeitinho está bem aqui, ó. Nós. Tu já entende que é nós, porque pela terminação do verbo, você identifica o sujeito. Lavaremos as nossas mãos sujas. Quem vai lavar a mão? Nós. Quem lava a mão? Nós. Nós lavaremos. Então, quem vai fazer a ação é o próprio sujeito. Se o sujeito vai praticar a ação, nós lavaremos as mãos, então é voz ativa. Quando o sujeito pratica a ação, voz ativa. Simples, fácil. Não tem nenhuma dificuldade. Todas as questões já foram respondidas. Identifique o verbo. Foram respondidas. Certo? Foram respondidas. Quem já foram respondidas? Todas as questões. Sujeito. Agora, o sujeito está respondendo? Não. O sujeito foi respondido. As questões não estão respondendo. Elas foram respondidas. Então, a ação do verbo se volta contra elas. As questões não estão respondendo. As questões já foram respondidas. Então, se o sujeito não pratica a ação do verbo, mas, pelo contrário, ele sofre essa ação, todas as questões já foram respondidas pelos alunos. Então, os alunos é que responderam a questão. Os alunos é que são o sujeito na voz passiva, né? Quer dizer, sujeito não, ele é que praticou a ação na voz passiva, ele é o agente da passiva. O sujeito é quem sofreu a ação. Então, você tem voz passiva. Na voz passiva, o sujeito não pratica a ação, ele sofre. A ação vem contra ele. Todas as questões responderam, não. Todas as questões foram respondidas. Aí, então, ele sofreu a ação. Cumprimentaram-se no meio da rua. Duas pessoas estão lá e se cumprimentaram no meio da rua. Então, uma troca. Tem uma reciprocidade. Um cumprimentou ao outro. Ou seja, ambos fizeram a mesma ação. Ele trocou a ação. Um cumprimentou e foi cumprimentado. Certo? Ele cumprimentou e foi cumprimentado. Então, para você não dizer, cumprimentou e foi cumprimentado, você diz logo assim, cumprimentaram-se no meio da rua. Aí você chama isso de voz reflexiva recíproca, quando tem essa troca de ação, quando um troca de ação com o outro, cumprimentaram-se, beijaram-se, né? Beijaram-se ardentemente. É porque um beijou o outro, certo? Agora se diz, Mariana beijou o namorado, então foi só ela quem beijou, ele não. Mariana e o namorado beijaram-se. Ah, agora sim, agora é reciprocidade, né? Um beija o outro. A menina penteou-se na varanda. Verbo, penteou-se, né? Penteou-se é o verbo. Aí você pergunta, quem foi que se penteou? Quem penteou? A menina. Ela penteou quem? Ela mesma. Então, é um tipo de ação que quem faz a ação
sofre a ação. Ela faz a ação, ela comete a ação de pentear, mas ela também sofre a ação de pentear. E quando você faz e sofre a ação, você chama de voz reflexiva simples, né? Simples. Voz reflexiva simples. Porque não houve troca, não teve outra pessoa envolvida. Agora, se fosse, as meninas pentearam-se. Ah, então é uma penteando a outra, certo? As meninas pentearam-se. É uma que penteou a outra. Então, se ambas se pentearam, elas tiveram uma reciprocidade, uma troca de ação. Então, você chama de voz reflexiva recíproca. Agora, se a menina penteou-se, ela penteou-se sozinha, né? Quer dizer, ela penteou a ela mesma. Aí tu não vai colocar, a menina penteou ela. Ninguém fala assim. A menina penteou ela na varanda. A menina penteou-se, penteou a si mesma na varanda. Então, voz reflexiva, ok? Porque reflexiva simples, porque a ação é somente de uma pessoa fazendo em si mesma. E na letra I, já se fez o trabalho. O trabalho já foi feito, né? Quis dizer isso. Então, já se fez o trabalho ou o trabalho já foi feito. Se eu digo o trabalho já foi feito, é voz passiva analítica. Mas quando eu digo já se fez o trabalho, então voz passiva sintética, né? Sintética, porque eu estou só sintetizando a ação. Eu uso o verbo normal, sem locução, mas eu faço de uma maneira que o objeto fica aqui dentro do pronome, né? Já se fez o trabalho, quer dizer, o trabalho já foi feito. Certo? Em vez de o trabalho já foi feito, eu digo já se fez o trabalho. Voz passiva sintética. Sintetizou o verbo. Não usei a locução verbal. Ao invés da locução verbal, eu preferi em vez de usar a locução verbal, usei apenas o pronome, né? É o que acontece que muita gente se atrapalha quando vê placas assim, ó, vende-se uma casa. Vende-se uma casa. Uma casa é vendida, entendeu? Vende-se uma casa é vendida. Esse vende-se não é voz reflexiva e nem é sujeito indeterminado. É voz passiva sintética. Voz passiva sintética. Sabe quem é o sujeito? Quem sofre a ação. Quem é que vai ser vendida? A casa. A casa é o sujeito paciente. É ela que vai ser vendida. Certo? Então, voz passiva sintética. Por isso que se tiver no plural, você deve colocar assim, ó, vendem-se casas. Ó, casas. Porque casas, né, está no plural. Se o sujeito, não é o sujeito casa não é o sujeito? Então, se o sujeito está no plural, o verbo tem que ficar no plural. Vendem-se casas, alugam do mesmo jeito. Alugam-se apartamentos. As pessoas colocam assim abreviado, apartamentos, né? Alugam-se apartamentos. Apartamentos são alugados, entendeu? Isso aqui não significa. As pessoas confundem bastante isso, mas isso aqui não significa indeterminação de sujeito e muito menos voz reflexiva, tá bom? Isso aqui a gente chama de voz passiva sintética. Aí, para tirar a dúvida, é só desenvolver a oração. Desenvolvendo, apartamentos são alugados. Pronto. Casas são vendidas. Agora eu vou colocar uma frase com indeterminação de sujeito, tá bom? Sujeito indeterminado. Eu digo assim, ó. Vive-se bem nesta casa. Vive-se bem nesta casa. Olha aqui, ó. Agora é indeterminação de sujeito. Porque tu não pode dizer assim, nesta casa são vividas, né? Não tem a ver.
Então, aqui é para determinar o sujeito. O verbo é intransitivo, viver. Quem vive, vive, pronto. Então, vive-se bem nesta casa. É indeterminação de sujeito. E quando é voz reflexiva, você diz assim, olha, cortou-se com a faca. Pronto, cortou-se com a faca. Quem cortou ele? Cortou a quem? A ele mesmo. Né? A pessoa cortou-se com a faca, cortou a ele mesmo. Beleza? Aí, no caso, não é voz passiva. Aí vai ser voz reflexiva. Então, tudo é uma questão de você observar o verbo, analisar o verbo e ter muita paciência e lembrar desses detalhes, tá certo? Na voz reflexiva, o sujeito é agente e também é paciente ao mesmo tempo, uma vez que ele pratica e recebe a ação. Perceba que nas orações, que ação e consequência verbal remetem ao próprio sujeito. Então, quando você tem a voz reflexiva, você percebe que tanto a ação como a consequência verbal, ela volta para o sujeito. A velhinha sempre se penteia antes de sair. Sujeito a velhinha, né? A velhinha se penteia. Ela penteia quem? Ela penteia ela mesma. Então, ela praticou a ação de pentear, mas ela sofre a ação. Ela penteia a ela mesma. Ou seja, o sujeito que faz a ação, ele também recebe a consequência. Certo? Ele pratica e recebe a consequência. Eu me cortei hoje quando estava cozinhando. Isso acontece sempre. Se eu for cozinhar, com certeza eu vou me cortar. Não tem outra. Não teve uma vez que eu fui à cozinha que eu não me cortei. Certo? Eu me cortei hoje quando estava cozinhando. Quem se cortou? Eu. Cortou o quê? Ou cortou a quem? Cortei a mim mesma. Eu me cortei. Eu pratiquei a ação de cortar. E eu sofri a consequência do verbo cortar. Cortei e fui cortada, né? Cortei a mim mesma. Eu pratiquei a ação e sofri a ação de cortar. Então, a velhinha se penteia, ou seja, o verbo volta para ela mesma. E quando eu digo, olha aí, ó, a velhinha sempre se penteia, a velhinha penteia e penteia a si mesma. Ou seja, ela pratica a ação e ela sofre a consequência da ação. Da mesma forma que, ó, eu me cortei, né? Então, eu pratiquei a ação de me cortar e automaticamente eu sofro a ação de me cortar. Quem me cortou? Quem cortou? Eu. Cortei quem? A mim. Quem se penteia? A velhinha. Penteia quem? A si. Certo? Então, isso é voz reflexiva. Quando o verbo bate e volta. Ele tem as duas ações. A ação de praticar, ele pratica a ação e ele sofre a consequência desta ação. Anotado? Ainda falando de voz reflexiva, para que não haja dúvida, para que a gente não saia daqui com nenhuma dúvida sobre as vozes verbais. Esse tipo de voz verbal, que é a voz reflexiva, é formada por um verbo que atua na voz ativa, ele fica na voz ativa, mas ele vem com um pronome oblíquo que atua como objeto, como complemento do verbo. Então, entre eles, podemos destacar, né, os pronomes que se usa: mi, ti, si, nos, vos, são uns. Além disso, essa voz reflexiva, ela pode manter reciprocidade. Ela pode ser simples, quando você faz algo contra si mesma, ou pode ser recíproca. É quando existem dois sujeitos que praticam a ação simultaneamente. Igual aquele ofenderam-se, né? Os dois se ofenderam, foram mais de uma pessoa que se ofendeu. Agora vamos ver alguns exemplos aqui. Fernanda e Davi amam-se completamente. Olha aí, ó. Fernanda e Davi amam-se completamente. Verbo amar, né? Amar. Observa bem. Aí você pergunta, quem é que amam? Fernanda e Davi, é o sujeito.
Eles amam, quem ama, ama algo ou amam alguém. Amam a quem? Amam a si. Quer dizer que Fernanda ama Davi e Davi ama Fernanda. Entenderam? Esse si aí, ó, quando eu digo Fernanda e Davi amam-se completamente, então o si quer dizer que Davi ama Fernanda e Fernanda ama Davi. Então eu chamo isso de reciprocidade. É uma ação recíproca. Quando alguém fala para você, é a recíproco, né? A recíproca é verdadeira. Você diz assim: olha, você está muito bonita. Aí você responde: a recíproca é verdadeira. Quer dizer que você também está dizendo que ela também está muito bonita. Você quis dizer a mesma coisa. A pessoa diz: olha, eu gosto muito de você. Aí você responde dizendo: a recíproca é verdadeira. Quando você fala a recíproca é verdadeira, você quer dizer: ah, eu também gosto muito de você. Vocês estão trocando as ações, tá bom? Aí para não ficar repetitivo, né? Eu gosto de você. Ah, eu também gosto de você. Para não ficar repetitivo, você diz: a recíproca é verdadeira. Quando tem reciprocidade, é voz reflexiva. Quer dizer que ambos os sujeitos estão praticando a mesma ação, simultaneamente. Mãe e filha olharam-se por muito tempo antes de chorarem. Tem dois verbos, né? Mas o que está com efeito de reciprocidade é o olhar. Olha aqui, ó, olharam-se. Se você perguntar, quem foi que olharam? Mãe e filha olharam. Elas são sujeito. Mas elas olharam quem? Olharam-se. Olharam uma para a outra. Então quer dizer que a mãe olhou para a filha e a filha olhou para a mãe muito tempo antes de chorarem. Isso é uma ação recíproca. Elas praticam a ação simultaneamente e recebem a mesma ação. Pratica e recebe a mesma ação. O mesmo acontece aqui, ó. O profissional feriu-se com estilete. Observa agora. Pega o verbo feriu-se. Quem foi que se feriu? O profissional. Ele feriu quem? Ele feriu a ele mesmo. Agora, não é reciprocidade, tá bom? Porque não tem dois sujeitos. A gente só chama de reciprocidade quando tem mais de um sujeito, quando o sujeito é composto. Ou quando dá uma ideia, né? Ele pode até não ser composto, mas ele dá uma ideia de mais de uma pessoa. Você tem que ir pela ideia, porque aqui não é uma questão sintática, tá? É uma questão mesmo semântica. Você vai pelo lado semântico, pelo lado significativo da palavra. Então, se eu digo, o profissional feriu-se com o estilete, então ele feriu a ele mesmo. Mas se eu dissesse, o profissional feriu-me com o estilete, então ele feriu a mim. Aí seria o quê? Seria a voz ativa. Ele feriu outra pessoa, é uma voz ativa. Mas quando ele fere a si mesmo, é voz reflexiva. Por isso que aqui diz assim, ó, que esse tipo de voz verbal é formado por um verbo que está na voz ativa. O verbo amar está na voz ativa, Fernanda e Davi amam, é ativa. Mãe e filha olharam, é ativa. O profissional feriu, é ativa. Por que é que se torna reflexiva? Porque aparecem os pronomes, né? Aparecem os pronomes. Amam-se, olharam-se, feriu-se. Então, quando você coloca o pronome, aí então torna reflexivo. A ação volta para quem falou. Beleza? Eu gosto de fazer atividade. Quando chegam nos exercícios, a gente se esbalda. Vamos para a tirinha. Vamos ler a tirinha. A tirinha do Cyanide and Happiness Explosionet. Lá na primeira, olha, quando você estiver lendo tirinha, quadrinho, né? Aqui está mais para quadrinho do que tirinha. Tirinha se for só a parte de cima. Estamos lendo o gênero quadrinho, tá bom? Quadrinho. Aí você vai ler sempre nessa posição aqui, da esquerda para a direita. Aí depois, quando chegar na última tirinha, é que você desce, tá? É que você desce. Então, você não lê assim não, ó. Você lê nessa posição aqui, ó. Borracha. A gente lê assim, ó, nessa posição. Aí da terceira, ó, dessa aqui, olha, vem para cá.
Aí vem assim e vem aqui, tá bom? Aí fim. Então, é essa a sequência da leitura. Algumas pessoas, vocês podem achar que é desnecessário a professora mostrar a sequência da leitura, mas não é. Algumas pessoas têm dificuldade de ler quadrinho porque não sabem exatamente a sequência textual, tá bom? Então, no primeiro quadrinho, você observa que tem duas pessoas, né? Duas pessoas de palitinho ali, uma de palitinho verde, outra de palitinho marrom. Uma em pé e a outra agachada com alguma coisa, mexendo em algum objeto ali no chão. Aí a que está agachada diz assim: qual fio devo cortar? Ela pergunta e ao mesmo tempo exclama, né? Uma pergunta exclamando: qual fio devo cortar? Aí o de verde responde: o vermelho. E depois diz: brincadeira, o verde. Ah. E continua falando. VC. VC, você percebe que está na língua coloquial, né? E não só coloquial, mas língua de internet. Você, que é o VC, VC tinha que, aí o que também, língua de internet, ó, só o que. Você tinha que ter visto a cara que você fez. Ó, o cara ficou sem boca. Sem boca quer dizer sem ação. Aí a outra vai e bota a mãozinha no rosto e diz: ai, meu Deus, eu vou viver. Aí o último quadrinho, olha a explosão do último quadrinho. No último quadrinho, blues, só o fogo, ó. Chamas para todo lado. Até o quadrinho se rasgou, ó. A explosão foi tão forte que o quadrinho todo se rasgou. E a bichinha tinha dito: ai, meu Deus, eu vou viver. Aí, bó! Quem manda, né? Bora lá. A partir da leitura da tirinha, responda. Vamos responder, então. Esse verbo está na voz ativa ou passiva, mas qual verbo? Deixa eu ver se aparece aqui. Aqui. Ah, primeira questão já está até respondida, né? Qual o verbo que está no primeiro quadrinho? Aqui, ó, no primeiro quadrinho. Qual fio devo cortar? Na verdade, é cortar, mas na verdade é devo cortar, tá bom? Corrigindo aqui. Qual verbo que está no primeiro quadrinho é o devo cortar? Qual fio devo cortar? Eu devo cortar qual fio? Esse verbo, o verbo devo cortar, está na voz passiva ou na voz ativa? Qual fio eu devo cortar? Qual fio deve ser cortado, né? Mas ele vai praticar a ação. Eu devo cortar qual fio? Então, você tem a voz ativa, porque ele está praticando a ação. Você está vendo que ele cortou a ação, né? Ele cortou o fio. Então, ele só está em dúvida. Qual fio eu devo cortar? Isso aí só mostra para a gente uma coisa, que nem sempre que o verbo está na locução verbal, como devo cortar, é voz passiva, tá bom? Porque quando eu digo qual filme eu devo ver, isso é voz ativa, eu vou ver o filme, certo? Então, qual fio eu devo cortar? Então, devo cortar é o verbo, é uma locução verbal, mas está na voz ativa. Por quê? Porque ele pratica a ação de cortar, ele vai cortar. Ele quis dizer assim, qual fio eu cortarei? A gente tem muito hábito de usar o verbo no futuro, né? A gente coloca uma locução verbal no sentido de verbo no futuro. Qual fio cortarei? Qual fio cortarei? Ele queria dizer isso. Igual você dizer assim, irei à cabeleireira amanhã. Aí você, em vez de falar irei à cabeleireira, você diz vou, né? Vou à cabeleireira. Eu vou. Em vez de você dizer partirei amanhã, vou partir amanhã. Viajarei amanhã cedo, vou viajar amanhã cedo. A gente usa muito a locução verbal para não usarmos o verbo no tempo futuro, tá bom? Então, ele queria saber, qual fio cortarei? Aí disse, qual fio devo cortar?
Então, ele praticou, né? Pratica a ação. Se pratica a ação, o verbo está na voz ativa. Tem mais? Tem, bem aqui, ó. É bom que já vem, a terceira é legal que já vem respondida, né? Eu gosto desses efeitos porque eles ficam assim. No terceiro quadrinho é aquele que diz brincadeira, o verde, ah. No terceiro quadrinho, as personagens parecem estar em dúvida, né? Brincadeira, o verde, ah. Na sua opinião, seria correto ter dúvidas em um caso como este? Sim, pois foi uma brincadeira? Não, eu acho que não. Vocês concordam com essa resposta? Nesse caso, porque é muito subjetivo, né? Olha só, eles estão tentando desarmar uma bomba, perceberam, né? Então, nessa situação em estar desarmando uma bomba, é correto ter dúvida? Claro que não. Você só vai desarmar uma bomba, cortar o fio, se souber qual é o correto. Não é uma brincadeira, tá bom? Brincadeira, o verde. Ah, isso não é brincadeira, porque vão desarmar uma bomba. No último quadrinho, o sujeito está praticando a ação e recebendo. Qual é a voz do verbo? Qual é a outra forma de se dizer essa frase? Ele diz, no último quadrinho, aquele que diz assim, ó, ai, meu Deus, eu vou viver. Não é isso? Ah, meu Deus, eu vou viver. Bora ver aqui a resposta. Qual é a voz do verbo? Reflexiva, né? Eu vou viver. Qual é a outra forma de dizer eu vou viver? Não tem. Qual é a outra forma de eu dizer, ai meu Deus, eu vou viver? Viverei, né? A outra forma seria, eu viverei. Mas não é reflexiva, não, é ativa. Tá assim meio que trocada essas respostas, vocês não acham? Vambora. Agora, o Calvin. Vamos para uma tirinha do Calvin. Calvin, quando você vê o personagem Calvin numa tirinha, tu já sabe aí que tem criticidade, né? Calvin é sempre muito polêmico. Tá aí o Calvin, no primeiro quadro, só a roupa do Calvin aparecendo. Aí o Calvin diz assim, hahaha, eu me tornei invisível. Aí depois o Calvin tira a roupa, vocês estão vendo lá, né? Tira a blusa, fica só de calça e diz, se eu remover minhas roupas, posso cometer qualquer crime sem ser detectado. Aí no terceiro quadro você viu que ele tirou toda a roupa lá, ó. Tirou a blusa, a calça, os sapatos, as meias e desapareceu, tá sumido, ó. Tá branco o quadrinho porque ele sumiu. Aí ele diz: "Eu sou completamente livre. Posso escapar de tudo." Aí lá no último quadrinho ele está pelado, sem roupas, e perto da pia, mexendo em algum... tá roubando alguma coisa lá da pia. Eu acho que está mexendo nos bombons. Aí uma voz de trás diz assim, é o biscoito, aliás, né? Uma voz lá de trás alerta, Calvin, que diabos você está fazendo sem roupa, mexendo nos potes de biscoito? Calvin, que diabos você está fazendo sem roupas, mexendo no pote de biscoitos? Muitas interrogações e ele achando que estava invisível, né? Tão invisível que foi observado. Vamos às questões. No primeiro quadrinho, o sujeito do verbo é, mas vamos pegar o verbo, né? Eu me tornei invisível. Verbo tornei. Eu me tornei invisível. Ele disse, vamos colocar então isso aqui, ó. No primeiro quadrinho é eu me tornei. Esse é o verbo, certo? Verbo tornei. Então, no primeiro quadrinho, o sujeito do verbo tornei, eu me tornei. Quem foi que se tornou? Eu. Eu me tornei, né? Então, sujeito eu. Porque eu é o pronome reto, é ele quem pratica a ação de tornar. Eu tornei, eu me tornei. Qual é a voz do verbo em que essa construção apresenta? Olha, eu tornei a quem? A mim
mesmo, né? Eu tornei o quê? Invisível. Tornou a quem? A mim mesma. Eu me tornei. Se eu tornei a mim, eu estou usando uma voz reflexiva, certo? Eu me tornei invisível. Eu tornei o quê? A mim mesmo, né? Eu me tornei. Então, voz reflexiva simples. Reflexiva simples, porque a ação volta diretamente para o sujeito. Eu me tornei invisível. Então, o verbo, a ação do verbo voltou para a própria pessoa que estava fazendo a ação, que cometeu a ação do verbo, no caso, o eu. Vamos lá. Na ideia de Calvin, né? Vamos entender a tirinha. Na ideia do Calvin, alguém o tornou invisível, ele disse, eu me tornei invisível. Ele já era invisível, ele praticou a ação de se tornar invisível, ou ele só estava invisível para si mesmo? Na ideia, né, na cabecinha dele, foi alguém que o tornou invisível? Não, ele disse, eu me tornei invisível. Então, ele praticou a ação de se tornar invisível, não foi? Na cabecinha dele, ele praticou a ação de se tornar invisível. Agora, na ideia do Calvin, porque se eu pergunto para a ideia da mãe do pai do Calvin, da pessoa que fala no último quadro, Calvin, o que é que você está fazendo aí? Sem roupa, mexendo nessa lata de biscoitos. Então, se eu fosse perguntar sobre a pessoa que viu Calvin, então, para a pessoa lá, ele só estava invisível para ele mesmo, porque os outros estavam vendo. 8ª questão. No segundo quadrinho, na construção verbal, se eu remover minhas roupas, ele diz, ó, se eu remover minhas roupas, o que esse se significa? Se eu digo, se eu remover, se eu tirar a roupa, esse se significa impossibilidade, necessidade, uma certeza não é, porque quando é certeza eu digo removo, né? Eu removo minhas roupas, seria a certeza, eu removo minhas roupas. Quando eu digo se, eu estou colocando uma condição, né? É condicional. Se eu remover, não quer dizer que eu tenha removido, mas é uma possibilidade. Se é uma possibilidade, não é impossibilidade, tá bom? Então, quando eu digo se eu remover minhas roupas, é uma possibilidade. Se é uma possibilidade, não é uma necessidade, vai ser uma hipótese. Uma hipótese. Olha, se eu remover minha roupa, é uma hipótese. E fechando a nossa aula de hoje, Calvin tirou as roupas porque queria ser livre, porque queria mexer no pote de biscoito, porque não gostava de andar vestido ou porque achou que era invisível. O que foi que levou Calvin a tirar a própria roupa? Ele achou que era invisível, né? Tirou a roupa porque já achava que era inviável. Sou invisível, então eu posso andar nu, posso fazer o que eu quiser. De quem pode ser a voz que fala no último quadrinho? Isso aqui é suposição. Quem pode ser? Pode ser da mãe, pode ser do pai do Calvin, pode ser de uma tia, pode ser da pessoa que trabalha na casa do Calvin. É só uma suposição. Isso é interpretação de texto e hoje a gente trabalhou com o verbo na voz ativa, passiva e reflexiva. Não se esqueça de que amanhã nós temos aula de revisão dos conteúdos da semana. Então, uma boa noite e até amanhã.